Eu quero destacar também a presença do Edinho. Onde é que está o Edinho? Está lá, olha, se acidentou, né? Poxa, que bom, Edinho, ver você aqui entre nós. Deus abençoe. Claudinha também, Deus abençoe. Meus irmãos, domingo passado, volta aqui o que estava para mim, por favor. Domingo passado, nós pregamos aqui uma palavra intitulada Conselhos Bíblicos para um ano abençoado. E eu vou repetir, não a mensagem, mas os itens daquela palavra por muito tempo, até que nós decoremos. Por gentileza, nós vamos recitar agora e eu quero desafiar o irmão para que em algum momento você decore isso. Nós baseamos a nossa palavra no livro de Eclesiastes, capítulo 9, e ali extraímos alguns princípios que chamamos de conselhos bíblicos para um ano abençoado. Primeiro deles, viver para agradar a Deus. Viva para agradar a Deus. Viva para agradar a Deus. Esse é o primeiro princípio. Segundo lugar, valorize quem vale a pena ser valorizado. Às vezes nós valorizamos o que não deve ser valorizado. Nós temos o desafio de orar por todo mundo, mas nós precisamos aprender a valorizar quem vale a pena ser valorizado. Há pessoas que valorizam aquilo que lhes faz mal. Pessoas que estão tão intoxicadas, tão adoecidas, porque muitas vezes estão emprestando um valor enorme a algo que não vale a pena e deixando de emprestar um valor extraordinário àquilo que de fato vale a pena. Eu não vou pregar o sermão outra vez, mas nós extraímos lá do Conselho de Salomão. Terceiro, não comprometa a sua integridade. Lá no texto, Salomão diz: sejam sempre alvas as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. A integridade, que tem a ver a coerência entre aquilo que se prega e aquilo que se vive. É o casamento, é a junção, é a harmonia da oratória com o estilo de vida. E a integridade possibilita unção, poder. Então não comprometa a sua integridade. Não comprometa a sua integridade. Não comprometa a sua integridade. Em outros momentos nós vamos citar isso até que todos nós tenhamos isto decorado. Estes conselhos extraídos do texto de Eclesiastes devem ser copiados. Você colar lá na sua geladeira, colar no seu espelho do banheiro, colocar no seu celular como página de abertura, para que nós aprendamos, né, a viver para agradar a Deus, valorizar quem vale a pena ser valorizado, né? Ou seja, não guardar mágoa de ninguém e também não comprometer a integridade. Quarto lugar, aproveite as oportunidades, porque elas são como um flash, elas vêm e vão. Quantas oportunidades eu já perdi, mas não adianta ficar chorando a oportunidade de ontem, ela não volta. Aproveite as oportunidades e extraímos lá do texto. Tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Hoje temos vigor, mas amanhã não o teremos. Então guarde isso, coloque lá, irmão. Eu clamo a Deus, essa palavra Deus me deu lá no meu gabinete, veio como uma explosão dentro do meu coração, para que eu compartilhasse com você. Aproveite as oportunidades.
Aproveite. E em quinto lugar, o quinto conselho, a vida é curta. A vida é curta. Sim ou não? É curta. Mais curta do que você possa imaginar. Então eu quero só relembrar, não é o assunto da nossa fala hoje, mas nós vamos citá-lo até que todos nós tenhamos isso memorizado. Viver para agradar a Deus, valorizar quem vale a pena ser valorizado, não comprometer a integridade, aproveitar as oportunidades, entender que a vida é curta. Deu para entender? Estabeleça isso como parâmetro, né? Estabeleça, nós somos itinerantes aqui, com parâmetro, né? E eu quero que isso seja o meu emblema. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas eu quero que isso seja o meu paradigma, né? Tatuado no coração. Esses valores que podemos extrair do texto de Eclesiastes capítulo 9. Hoje, a nossa meditação será no livro de Atos. O tema da mensagem é o triunfo da igreja. Atos 28. Quero pedir que você preste bem atenção. Atos 28, o último capítulo do livro de Atos. Ele é um livro extraordinário. E o capítulo 28 é enigmático, fantástico. Eu vou ler o capítulo 28 todo. Nós vamos analisar esse momento derradeiro na vida pública de Paulo. O grande evangelista, o grande missionário, implantador de igrejas, um homem que passou por tantas lutas, mas movido por uma paixão extraordinária, inspiradora. Ele encerra aqui no capítulo 28 a sua presença pública na expansão do reino de Deus. Capítulo 28 diz assim: estando salvos na praia, souberam então que a ilha se chamava Malta. Ou seja, o navio onde Paulo estava, dirigindo-se para Roma, sofreu um naufrágio e agora eles estavam na ilha de Malta. Os nativos usaram conosco de não pouca humanidade. Acenderam uma fogueira e nos recolheram a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Preste bem atenção nesse texto, porque o título da fala é o triunfo da igreja. Eu quero retirar da saga de Paulo, da história de Paulo, pelo menos 4 princípios na vida dele, que me inspiram como crente, como pastor e como igreja, para que nós sejamos triunfantes. Então eu quero que você preste bem atenção. Verso 3. Havendo Paulo ajuntado um feixe de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, apegou-se-lhe à mão. Quando os nativos viram a serpente pendurada na mão dele, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, pois, embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. Próximo daquele lugar havia umas terras que pertenciam a Públio, principal da ilha, o qual nos recebeu e hospedou bondosamente por 3 dias.
O pai dele estava de cama, doente, com febre e disenteria. Paulo foi vê-lo e, tendo orado, impôs-lhe as mãos e o curou. Feito isto, vieram também ter com ele os demais enfermos da ilha e foram curados. Estes nos distinguiram com muitas honras e, quando embarcamos, proveram-nos das coisas necessárias. 3 meses depois, partimos do navio de Alexandria que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. Chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali, indo costeando, viemos a Régio. Soprando no dia seguinte o vento sul, chegamos em 2 dias a Puteoli, onde, achando alguns irmãos, rogaram-nos que por 7 dias ficássemos com eles. E assim nos dirigimos a Roma. Os irmãos de lá, tendo recebido notícias nossas, saíram ao nosso encontro até a praça de Ápio e a 3 Vendas. Quando Paulo os viu, deu graças a Deus e cobrou ânimo. Logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general do exército, mas a Paulo foi permitido morar à parte com o soldado que o guardava. 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus. Quando eles se reuniram, Paulo lhes disse: irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Eles me examinaram e queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar. É por causa da esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judeia carta a teu respeito, nem veio aqui irmão algum que nos contasse ou dissesse mal de ti. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que pensas, pois quanto a esta seita, sabemos que em toda parte se fala contra ela. Havendo-lhe eles marcado um dia, muitos foram ter com ele à sua morada, aos quais explicava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde a manhã até a noite. Alguns eram persuadidos pelo que ele dizia, mas outros não criam. Discordaram entre si e começaram a sair, havendo Paulo dito esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Vai a este povo e diz, ouvindo, ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, vendo, vereis, e de maneira nenhuma percebereis, pois o coração deste povo está endurecido, com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Portanto, quero que saibais que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles ouvirão. Havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua casa alugada e recebia todos os que o visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas
pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. O livro de Atos, irmãos, é a história da ação do Espírito Santo de Deus na expansão da igreja. Nem todas as igrejas registradas no livro de Atos foram organizadas pela ação direta do apóstolo Paulo. Mas nós podemos dizer que, de alguma forma, indireta, a ação do Espírito Santo na vida deste homem chamado Paulo permitiu que muitas igrejas se espalhassem. Por exemplo, não foi Paulo quem organizou a igreja na cidade de Tiatira. Mas nós sabemos que Paulo, o homem de Deus, foi usado para que, através da sua vida, Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, encontrasse o Evangelho. E os estudiosos dizem que esta mulher, voltando para sua cidade, se constituiu num extraordinário instrumento de implantação de uma igreja ali. O capítulo 28 de Atos marca o epílogo do ministério público do apóstolo Paulo. Aqui, as luzes se apagam, as cortinas descem e Paulo sai de cena. Ele está em Roma, onde ficou por 2 anos inteiros, diz o verso 30, numa prisão domiciliar. Ele era um preso, a quem foi concedida a oportunidade, o privilégio de ficar preso em casa, onde as pessoas iam, e Paulo, na sua prisão domiciliar, não fez do seu cárcere doméstico um ambiente de murmúrio, de reclamação, mas transformou a sua casa de aprisionamento num púlpito para a pregação da palavra de Deus. E o texto bíblico diz que lá ele pregava o reino de Deus, ensinando com toda liberdade. E o livro de Atos se encerra dizendo, sem impedimento algum. A fé cristã se alastrou como um fogo no mato seco, diz o verso 22, que se espalhou por toda parte. Em todos os lugares se falava contra a fé cristã. A mensagem do homem da Galileia, do Cristo de Nazaré, sacudiu o mundo daquela época. Homens e mulheres simples, iletrados, sem muita cultura, sem cátedra, sem diplomas, mas com um coração inflamado de paixão pelo Senhor, fez com que eles saíssem ardorosos, cheios do Espírito Santo, pregando a mensagem poderosa do Evangelho, que no transcurso da história alcançou a você e a mim. Como disse, o livro de Atos não é um livro que tem como figura principal Paulo. É o registro da ação do Espírito Santo de Deus, usando Pedro, nos primeiros capítulos, até o capítulo de número 8, e depois da conversão de Paulo no capítulo 9, o Evangelho então é apresentado e a cena começa a se desenrolar da maneira como o Evangelho alcança um não-judeu, chamado gentio. Paulo sai de cena,
Os teólogos sugerem que no ano 67 depois de Cristo, este gigante de Deus tombou na terra como um mártir e foi recebido no céu como um príncipe. Em muitos momentos, irmãos, ao longo da história da igreja, o Evangelho tem enfrentado resistência. Paulo estava preso por conta de resistência à pregação do Evangelho. Em muitos momentos da história. A perseguição tem marcado a história de muitas igrejas. Eu fui ao site da Missão Portas Abertas para nós entendermos qual é a definição que aquela agência missionária, que se debruça em compreender, em acompanhar, em conclamar as igrejas do mundo, a intercessão pelas igrejas que de fato estão sendo perseguidas. E lá, aquele site define perseguição da seguinte maneira: que é perseguição? Qualquer hostilidade experimentada como resultado da identificação de uma pessoa com Cristo. Isso pode incluir atitudes hostis, palavras e ações contra os cristãos. A grande verdade, irmãos, é que a equipe de pesquisa do Ministério Portas Abertas conclui que o cristianismo é a religião mais perseguida em todo o mundo. Mais de 260 milhões de cristãos no mundo inteiro enfrentam algum tipo de oposição como resultado da sua identificação com Cristo. Esse número é estimado pela Missão Portas Abertas e foi feito através de um questionário enviado a muitos cristãos locais e que classifica lá naquele site os países onde a perseguição é muito intensa. Eu quero que você entenda o seguinte: a perseguição não acontece da mesma maneira em todas as partes do mundo. Por exemplo, há países onde a perseguição é veiculada, instrumentalizada pela opressão do islamismo, como a Líbia, o Paquistão, a Síria, a Argélia, Quênia, Indonésia, maior país islâmico do mundo. Lá, ser cristão é namorar a morte. E lá estão muitos irmãos nossos, pagando um elevadíssimo preço da sua fé em Cristo. Homens e mulheres que têm passado por lutas tão intensas, que certamente nos fazem sentir vergonha daquilo que aqui no Ocidente nos desanima e abate. Em outros países, por exemplo, a perseguição não tem a sua origem na opressão islâmica, mas tem a sua origem na ideologia comunista. Coreia do Norte, Vietnã, China. Eu diria, irmãos, que Deus nos livre do comunismo na nossa nação, porque o comunismo se opõe diretamente à mensagem cristã, se opõe à liberdade de pregar o Evangelho. E não há um só país dominado pelo comunismo que ofereça liberdade de ser cristão, de pregar a palavra como temos aqui na nossa nação. Deus nos livre
dessa praga terrível. Mas no Ocidente, e eu estou aqui tratando para retirar do texto os 4 valores no ministério de Paulo que levam uma igreja a se tornar uma igreja triunfante. Eu estou dizendo que Paulo estava preso por causa do Evangelho. Eu estou aqui buscando trazer à sua compreensão o que tem caracterizado a perseguição da igreja cristã ao longo dos tempos, nos dias modernos sobretudo. Por exemplo, hoje no Ocidente, nós não temos a perseguição, de modo geral, por motivação islâmica. Em alguns países aqui do Ocidente, já começamos a perceber perseguição por motivação política. Mas há outras formas sutis de esfriamento, de esvaziamento da fé cristã. E um deles, eu não quero citar aqui todos, mas um deles eu quero citar, que é o relativismo. Relativismo. Um autor de um livro que eu estou lendo, titulado Pastor do Século XXI, editado em 1999, vou fazer referência a este livro mais adiante. O autor diz o seguinte, tratando do relativismo, abre aspas, nas universidades e na mídia, o único absoluto é que não existe absolutos. A moral é radicalmente individual. As pessoas decidem autonomamente o que é certo e o que é errado. Não há referência. Uma sociedade que vai se degradando, onde ato sexual, intimidade sexual, pode ser praticada em muitos lugares com absoluta naturalidade. E em nome da cultura, observamos, como vimos há algum tempo atrás, no museu, um homem despido, e as crianças, em nome da cultura, tocando naquele homem nu, levadas por seus pais. É uma cultura que se decompõe. E pior, este relativismo que é fruto natural do abandono da revelação, da confiança de que a palavra é de Deus, de que a Bíblia não é um livro qualquer, o abandono da revelação, o abandono da Bíblia, escancara, dá à luz, pare o relativismo. Agora percebam o desafio dos pregadores desses dias. Porque a igreja trabalha em cima de absolutos. A pregação do Evangelho é uma pregação calcada, fundamentada em absolutos. Mas esse relativismo, que mina as universidades, que está na sociedade, começa a contaminar muitos crentes. Que até dizem o seguinte, não tem nada a ver, tem nada a ver. É um grande desafio. O livro de Atos, irmãos, voltando a ele, estão comigo até aqui? O livro de Atos é um livro sem conclusão. Pregando o reino de Deus, ensinando com toda autoridade ou com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Eu diria que o capítulo 28 do livro de Atos, o livro termina e me dá uma sensação de que o capítulo 28 encerra, me desafiando a ser o capítulo 29. O livro de Atos termina me provocando, me chamando a igreja, para que nós escrevamos o capítulo 29.
Não fazendo de forma a canonizar um livro, mas a nos tornarmos uma história viva que seja o capítulo 29 de Atos, pregando o Evangelho em todos os lugares. Meus irmãos, eu leio esse texto e vejo que Paulo sai de cena. Como disse, as luzes se apagam, as cortinas descem, Paulo sai de cena. Mas ele nos deixa um legado que se eterniza. Me deixa um legado de inspiração, me desafiando a, inspirado na vida dele, me tornar um crente melhor, me tornar um homem melhor, me tornar um esposo melhor, me tornar um pai melhor, me tornar um avô melhor. Que eu aprendo com Paulo e que certamente nos inspira para que sejamos uma igreja que triunfa. São 4 itens. Estão comigo até aqui, irmãos? Quero lhes dizer que o desenvolvimento do sermão será menor do que a introdução. Em primeiro lugar, o que a igreja precisa para triunfar? Olhando a história de Paulo. A igreja que triunfa expressa o poder de Deus. Paulo estava se dirigindo a Roma, a um naufrágio. Eles param numa ilha chamada Malta. Paulo se aproxima de uma fogueira juntamente com os outros. Os habitantes, os nativos daquela ilha foram muito gentis com ele e com os outros. Agora imagine Paulo lá ao redor de uma fogueira, e uma víbora conhecida, um animal peçonhento. Não era um animal inofensivo, era tão peçonhento que quando aquele animal feriu Paulo na sua mão, os habitantes esperavam que Paulo inchasse e viesse a morrer. Sabiam que era uma serpente altamente peçonhenta. E Paulo simplesmente sacudiu a serpente da sua mão. E aqueles habitantes pensavam assim: esse homem é mau mesmo, é um homicida. Porque salvo do mar, do naufrágio, agora, diz o versículo de número 4, ele está sendo atingido, a justiça divina não o deixa viver. E ficaram esperando Paulo morrer. Vai cair, vai inchar, vai morrer. Mas diz o texto que nenhum mal aconteceu àquele homem de Deus. Sabe por quê, irmãos? Era o poder de Deus na vida do homem Paulo. Os argumentos teológicos podem encontrar resistência intelectual. Mas eu lhe garanto que a manifestação evidente do poder de Deus cala o maior cético. Os irmãos se lembram daquele cego, João capítulo 9. Cego de nascença. Ele foi inquirido. Como é que pode um pecador, referindo-se a Jesus, curar o homem? Mas ele era a expressão viva do poder de Deus. Ele diz o seguinte: uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Não há argumento que se sustente diante do poder de Deus evidenciado numa vida transformada pelo poder de Jesus. Não há. Dia desses eu vi uma foto da nossa Junta de Missões Nacionais, que lidera
o projeto missionário da Cristolândia. E eu vi a foto de uma moça magra, pele e osso, escrava das drogas, coisificada, que as drogas fazem com que uma pessoa se torne coisa. Ela vai para o lixo. E lá está o retrato daquela moça, magra, rosto sugado, degradada pelas drogas, mas foi alcançada pelo Evangelho. E ao lado daquela pessoa magra, esquelética, cadavérica, semblante da morte, está uma moça recuperada, com um sorriso bonito, com uma camiseta amarela escrita: Jesus transforma. Contra fatos, não há argumento. Meus irmãos, as pessoas se interessam por uma comunidade de fé que demonstra graça e poder de Deus. E a primeira marca que eu vejo na vida de Paulo, que trago como valor para uma igreja triunfante, é aquela que expressa o poder de Deus. Nós precisamos ser mais ousados na nossa oração. Nós precisamos ser mais corajosos na nossa oração. Mas a coragem para orar pressupõe fé. Nós precisamos ser mais aguerridos na nossa oração. Nós precisamos ser mais intrépidos na nossa oração. E certamente, irmãos meus, isso faz a igreja triunfar. Isso faz a igreja triunfar. Não vamos viver de milagres de ontem, de vitórias de ontem. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Eu tenho aprendido que as vitórias de ontem foram válidas para ontem. E o papel das vitórias de ontem são para que essas vitórias me impulsionem hoje. Eu não posso viver das experiências vitoriosas de 5 anos atrás. Eu preciso viver experiências vitoriosas hoje. E o Evangelho é um desafio nesse sentido. Paulo, então, sacode as mãos, a serpente cai. E o que é que aconteceu? Um homem chamado Públio, famoso, rico, na cidade, diz o texto, no verso 7, o recebeu e hospedou em casa. O pai dele estava doente, com febre, disenteria. Eu fico imaginando Públio, um homem rico, um homem que tinha poder, ele era proprietário de muitas terras na cidade, mas o que ele tinha não tinha nenhum poder para curar o pai que estava com febre e disenteria. Eu fico imaginando esse homem pedindo para Paulo para que ele fosse lá orar pelo seu pai. E o verso 8 diz que Paulo foi vê-lo, orou, impôs as mãos. Eu não imagino Paulo fazendo uma oração longa, mas eu imagino aquele homem saturado do poder do Espírito Santo. Eu imagino aquele homem cheio de Deus. Eu imagino aquele homem cheio de unção, orando por aquele enfermo. E diz a Bíblia, a minha Bíblia diz que quando Paulo orou, ele ficou curado. Irmãos, nós precisamos entender que a igreja que triunfa é aquela que expressa o poder de Deus. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. Segundo lugar, o que eu aprendo aqui sobre a igreja que triunfa, me inspirando na história de Paulo. Estão comigo, irmãos? A igreja que triunfa é uma igreja
cristocêntrica. Paulo começa a pregar. Ele convida os irmãos, convida os judeus para irem visitá-lo. Eles sequer tinham recebido qualquer informação de Paulo. E diz o verso 23, Paulo marcou um dia, muitos foram ter com ele a sua morada, ou seja, a sua casa, que era a sua prisão domiciliar, aos quais explicava com bom testemunho o reino de Deus. E procurava persuadi-los a respeito de quem? De Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde a manhã até a noite. A mensagem de Paulo era cristocêntrica. Nós somos igreja cristã e precisamos anunciar Jesus. Precisamos falar que Ele é o Salvador. Precisamos deixar claro que nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus revelada na pessoa de Jesus. Na mente de Paulo, isso era muito claro. Durante toda a vida do apóstolo, a sua pregação era translúcida, límpida, clara. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 2, verso 2. Você quer saber qual era o tema principal da pregação de Paulo? Lá no verso 2 de 1 Coríntios 2, ele diz assim: porquanto decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Precisamos falar de Cristo. Há poder nesse nome. Há poder nesse nome. Você que está me ouvindo em casa, você, irmão, que está aqui nessa congregação, a igreja que triunfa é aquela que é cristocêntrica. Há alguns temas que estão sumindo dos púlpitos modernos. Quase não se fala mais sobre pecado. Quase não se fala mais sobre o risco de se entrar na eternidade sem Jesus. E parece que nós vamos perdendo essa compreensão do risco da eternidade. A mensagem da igreja precisa ser uma mensagem cristocêntrica. Só Jesus Cristo salva. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Qual é o nome que salva, irmãos? Qual é o nome que salva? Qual é o nome que salva? Jesus. Terceiro e penúltimo lugar. A igreja que triunfa expressa o poder de Deus, a igreja que triunfa é cristocêntrica. Terceiro lugar, a igreja que triunfa é corajosa. Paulo chama aquelas pessoas, e lá no verso 25, as pessoas discordaram entre si, começaram a sair, e Paulo não usou um discurso ameno, um discurso brando. Ele diz assim: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Vai a este povo e diz: ouvindo ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, pois o coração deste povo está endurecido. Com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. A palavra de Paulo não foi uma palavra branda não, irmãos, foi uma palavra dura. A igreja precisa ser corajosa. Precisa ser corajosa.
Há um texto que eu postei desse livro que eu estou lendo, extraordinário, pastor do século 21. Parece que o autor escreveu para esse tempo. Ele escreveu a primeira edição em 1999, a última edição de 2002. Parece que ele escreveu para esse tempo. Olha o que é que o autor diz aí, lá na página 77. Olha o que ele diz. A igreja não precisa ficar amedrontada na defensiva ou encolhida. Seu evangelho é o poder de Deus. Precisamos ficar na ofensiva com a mensagem da esperança. Não desesperados. Não desesperados. Mas com uma palavra positiva. Não com uma mensagem pessimista, mas com uma oferta redentora. Irmãos, você sabe que a gente tem percebido, nós precisamos ter todo o cuidado com a pandemia. Todo cuidado, eu ando com meu frasco de álcool, eu uso o álcool líquido que eu acho melhor, aquele álcool em gel é pegajoso, tem álcool em gel que depois a gente parece que fica com uma gosma na mão. Eu ando com máscara, eu ando com álcool em gel, com álcool líquido. Fui ao banco ontem, borrifei lá no teclado antes de clicar. Nós precisamos nos precaver, mas olha para mim, você sabe o que eu estou percebendo? É que há muito crente que está com medo de morrer. Será que os irmãos, estes, com medo da morte, não leram o que está em Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15? Portanto, sou eu que estou dizendo, está lá. Visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele, falando de Jesus, semelhantemente, participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Agora veja o verso seguinte. E livrasse todos aqueles que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. O medo da morte escraviza. Você sabia que há muita gente hoje vivendo síndrome de pânico? Porque a mensagem da mídia é, vai morrer. Vai morrer. Muitos estão morrendo, eu estou falando para você aqui, irmão. Eu posso ficar doente e morrer. Cuidem da minha esposa. Mas isso não me furta de dizer que nós temos esperança. Está entendendo? Estou dizendo que nós precisamos ter todo o cuidado, que ninguém sai daqui dizendo, pastor, dizendo para não ter cuidado. É diabólico, é distorcer o que eu estou dizendo. O que eu quero dizer é que nós somos itinerantes nessa vida. Ou mostramos a nossa fé em Cristo agora, ou então nós celebramos uma utopia, uma ficção. Sabia disso? Paulo dizia, para mim, o viver é Cristo. E Paulo queria morrer? Não, mas ele tinha consciência de que, em acontecendo isso, seguro estou, não temo o temor do mal. Sim, guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor real. Sim, é Cristo que me conduz. No poder de Cristo Mestre, minha vida susterá. E é por aí vai afora o hino lindo do nosso cantor cristão. Nós temos esperança. A igreja precisa ser corajosa. Irmãos,
Nós estamos diante de uma oportunidade ímpar de evangelizar. Eu contei na reunião de líderes de células, antes de ontem. Estava num supermercado da nossa cidade. Comprar 2 produtos. Eu vou levar porque eu preciso disso lá em casa. De máscara, com álcool. Peguei uma cestinha. Estou andando entre os corredores. De repente uma moça se coloca diante de mim e diz assim: "Senhor, o pastor Celso?" E eu disse: "Sou." E começou a chorar. E dizer: "Pastor, a senhora ora por mim?" Começou a chorar e disse, contou lá o problema dela. "A senhora ora por mim?" Eu falei assim: "Claro." Peguei o nome dela para orar por ela. Mas eu disse mais: "Você permite que eu ore por você agora aqui?" E ela disse: "Sim." E lá no supermercado, eu estendi a mão e comecei a orar pela moça. Quando terminei a oração, ela estava com a face banhada de lágrimas. Eu saí dali pensando: meu Deus, o peixe está pulando na rede. Compreende? Eu não sei, deve ter pensado: camarada doido orando aqui no supermercado. Não estou nem aí. A igreja precisa ser mais corajosa. Olha para mim, irmão. As pessoas estão sedentas de Jesus. Mais do que você possa imaginar. Quantos carecem de Jesus? Porque esse pavor que assola o mundo inteiro é uma oportunidade ímpar. Igreja amada, ouça este pregador, um pecador que fala para você nessa manhã. Eu lhes falo com o coração apaixonado, para que nós entendamos que precisamos ser uma igreja corajosa. Por último, a igreja que triunfa aproveita as oportunidades. Veja Atos 28. Está comigo até aqui, irmão? Atos 28. 2 anos inteiros, Paulo ficou lá em Roma, diz verso 30. Na sua casa alugada. As pessoas iam visitar Paulo. O meu texto não diz que ele ficava reclamando de política. Ele não ficava reclamando: estou aqui injustamente. Eu estou aqui se lamentando. Por favor, sintam pena de mim. Mas eu vejo no epílogo da participação pública de Paulo, dizendo o seguinte: os que o visitavam, ele não perdia oportunidade. Pregava o reino de Deus, ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Sabe o que é isso? Aproveitou as oportunidades. Paulo pregou para a guarda pretoriana, para a casa imperial, e tantos outros que vinham ouvi-lo, ele pregava sem impedimento algum. E eu encerro, antes de orarmos de joelhos, entrando o ano, o que não fizemos no dia 31, citando a frase que já me referi aqui. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. Quem quer, dá um jeito. Você sabe qual é a marca de muitos? É dar desculpa.
Mas quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. E você? Amém, irmãos? Você entendeu? Vamos orar a Deus. Você que está me ouvindo em casa, quiser se unir a nós nesse momento de oração, nós vamos, quanto a alguma canção aqui, nós vamos, quem puder e quiser, nós vamos nos ajoelhar. Nós vamos nos ajoelhar. Quero encorajar essa amada igreja. Pode vir o pessoal do louvor aqui. A Ele a glória, esse louvor é tremendo. Bem suave. Eu quero desafiar você, irmão, aí na sua casa. Quero desafiar você, querido, a entender que a vida é curta. Eu quero desafiar você a não dar desculpa. Bem suave, podem cantar enquanto o povo adora de joelhos. Bem suave. Isto, bem suave. Para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele. Entenda isso. Para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Senhor Deus. Senhor Deus, nós estamos aqui nesse momento na Tua presença, estamos aqui na Tua presença, Pai, consagrando a Ti nossas vidas, estamos aqui pedindo ao Senhor que este ano de 2021 seja um ano extraordinário para nós. Pai, no nome de Jesus, nome poderoso, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe o que vai dentro de nós. Não somos o que queremos ser, mas te louvamos porque não somos aquilo que um dia já fomos alcançados. Obrigado, Senhor. Senhor Deus, o Senhor está vendo aqui o que cada um está colocando diante do Teu trono. Desejos, sonhos, alvos. Ó Deus, visita a Tua igreja. Visita a Tua igreja. Visita a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos viver para a glória do Teu nome. Como é difícil, Senhor, porque a nossa natureza é oposta a isto, Senhor. Pai amado, quebranta-nos.
seremos quebrantados. Ajuda-nos, Senhor. Nós consagramos a Ti as nossas vidas. Pedimos-te que Te abençoe os nossos familiares. Pedimos-te que neste ano nós sejamos diferentes para a glória do Teu nome. Pedimos-te pelos enfermos, pedimos-te pelos enlutados. Quantos irmãos chorando a saudade de um ente querido, Pai. Põe o Teu bálsamo, o bálsamo de Gileade. Põe o Teu bálsamo sobre a ferida da saudade. Faz isto, Senhor, e que logo possamos ter este quadro pandêmico vencido, Pai. Clamamos assim. Que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Saber eu conhecer de Deus. Vamos ficar em pé. Deus abençoe. Quão insondáveis seus juízos e os teus caminhos.